Bem, turminha, como nós já conhecemos múltiplos, também já conhecemos os divisores, agora vamos avançar mais um passo nessa caminhada. Vamos conhecer agora o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. E a gente vai perceber que é possível reconhecer múltiplos e divisores de alguns números ao mesmo tempo. Vamos lá? Bom, turminha, chegamos a conhecer agora o máximo divisor comum. A gente já viu quem são os divisores, agora a gente vai conhecer o máximo divisor comum. Ou seja, comum a quem? Esse comum, gente, a gente está se referindo a dois ou mais valores. E o que vai acontecer? No exemplo que a gente tem aí, temos o seguinte: Ivo tem 12 selos e 30 figurinhas e quer repartir igualmente entre um grupo de amigos. E ele quer saber em quantos amigos ele vai poder repartir, ou seja, qual é o grupo que ele vai poder formar, onde ele vai repartir tanto os selos como as figurinhas e que não sobre nenhum. Nesse caso aí, a gente vai observar o seguinte: primeiro, ele vai descobrir os divisores do 12, que é o número de selos, e depois ele vai fazer os divisores do 30. E aí vamos observar quem são os divisores do 12, ou seja, quais são os grupos, os números que a gente vai poder dividir o 12 e essa conta dá exata, né? Não tem sobra. Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Quando a gente vai observar no grupo 30, são 30 figurinhas, ele vai ver quem são esses divisores. E aí esses divisores vão representar os grupos também, que vai ser divididos e não vai ter sobra. Vai ser dividido para 1 pessoa, para 2, para 3, para 5, para 6, para 10, para 15 e para 30 amigos. Esses vão ser os divisores do 30. Porém, ele quer saber como ele vai repartir esses grupos de forma que ele divida tanto os selos quanto as figurinhas ao mesmo tempo. E isso vai ser o número comum aos dois objetos, tanto quanto os selos como as figurinhas. E aí a gente vai observar. Como a gente está vendo qual é o número máximo, a gente vai observar o seguinte, ó. Eu tenho um comum entre 12 e 30, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 12. Então, nesse caso, ele vai observar o seguinte: e agora com o 30? Quem são os divisores? Olha, se você observar, só vai ser divisor, ou seja, só vai ter os números que vão aparecer como divisores, tanto do 12 quanto do 30, vai ser o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Lembra qual é a letra que a gente está procurando? A sigla lá? MDC, quer dizer máximo divisor comum. Nesse caso, qual é o número máximo? Qual é o maior valor que vai aparecer como divisor, tanto do 12 quanto do 30? O 1 não vai ser, o 2 não vai ser, o 3 também não, e o 6. Aí a gente vai observar quem vai ser o maior, o 6. Então, quando eu digo que eu quero descobrir o máximo divisor comum de 12 e de 30, eu vou ter como resposta o número 6, que é o número maior que aparece comum nas duas situações, ok? Como nessa situação que a gente viu acima, a gente observou que eram grupos de pessoas que esse Ivo queria, então ele descobriu que ao mesmo tempo ele tem o número de 6 no grupo de 12 selos, como ele tem 6 no grupo de 30 figurinhas. Aí ele vai ver que o maior divisor, ou máximo divisor, como a gente chama, comum ao 12 e ao 30, vai ser igual a 6. Então, da mesma forma que vocês estão observando aí, a gente também pode ser feito tanto na forma como linhas, como também a forma como colunas. Basta que eu coloque aí ó, o número 12 e o número 30 na mesma coluna, divididos por uma vírgula, eu vou ver qual é o menor número que divide esses dois ao mesmo tempo. Então, eu sei que o primeiro vai ser 1, porém 1 vai repetir. Eu vou então utilizar o 2. E assim eu vou colocando na sequência onde a gente vai parar exatamente no maior número, que vai ser o divisor comum de ser, nesse caso aí, do 12 e do 30. Bom, gente, como eu citei anteriormente, a gente tem um processo prático para determinar o MDC, que são observando todos os fatores, e aí a gente vai observar quem são o comum a ele. Quando eu falei a gente descobrir esses fatores em linha, foram os exemplos acima que a gente viu. E a gente também pode descobrir ele como coluna.
tanto quanto número por número, como a gente pode colocar, sim, os dois números no mesmo processo. Vocês vão observar aí o 120 e o 252 de duas formas diferentes. Primeiro, eu vou descobrir quem são os números que aparecem como divisores de 120. Começando do menor deles, o 2, porque o 1 vai dar o mesmo valor. Então, eu começo aí, ó, 120 dividido por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15. 15 já não divide mais por 2, eu vou procurar o próximo, que vai ser o 3. E aí, eu vou descobrir quem são os comuns, né? A gente descobriu aí os divisores do 120, o 2, o 3 e o 5. Vamos fazer a mesma coisa com 252. E aí, a gente vai descobrir que também 2, 3 e 7. Nesse caso, só vai ser comum às duas situações os números 2 e o número 3. O 2 que aparece duas vezes em cada um e o 3 que aparece apenas uma vez. E aí a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Essa vai ser a minha forma de fazer por fatores primos, porém a gente está trabalhando aí com colunas separadas, né? Cada um no seu lugar. Então, vamos observar um outro exemplo a seguir. Bom, nesse caso aqui, a gente tem a situação também do processo simplificado, porém a gente tem os dois valores juntos, separados por uma vírgula. E então, a gente vai fazer da mesma forma. Quem vai ser o primeiro número que eu vou dividir aí os dois? 120 divide por 2 e 256 também divide por 52, desculpa, divide também por 2. Vai dar 60 e o outro vai dar 126. Continua a ser dividido por 2 porque terminam, são números pares. Então, eu tenho 30 e tenho 63. Aí já acontece diferente, ó. Eu observo que 30 é par, eu posso dividir por 2. Mas o 63 eu não posso dividir por 2, porque ele não é número par. O que é que eu faço nesse caso? Eu vou dividir apenas o 30, que vai dar 15, e vou repetir o 63. E vou repetir isso quantas vezes for necessário, até eu possa ter o número que divide ele. Nesse caso aí, a gente depois que obtém o 15 e o 63, eu observo que não posso dividir por 2. Aí, quem é o meu próximo número? O 3. Também primo. Como é que eu vou dividir? 15 dividido por 3 vai dar 5 e 63 divide por 3, que vai me dar 21. Aí, veja como acontece agora. Eu tenho 5 e tenho 21. Eu posso continuar dividindo por 3? Posso. Por quê? Porque, embora 5 não seja dividido por 3, o 21 é. Então, nesse caso, eu vou repetir o 5 e vou dividir apenas o 21. Então, 21 dividido por 3 é igual a 7. Agora, eu tenho quem? Tenho 5 e tenho 7. Lembrando que eles estão divididos por uma vírgula, ou seja, são dois números diferentes, tá, galera? Nesse caso, eu vou ter quem primeiro? Depois do 3, 4 não pode ser 5. 5 divide por ele mesmo dá 1. Mas ele não divide 7. Então, eu vou repetir o 7 e aí sim eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, eu cheguei nos meus finais com o número 1 para os divisores. Ou seja, como o resto da minha continha, né? Nesse caso aí, quem vão ser os números que apareceram dividindo ao mesmo tempo? 120 e 252. Eu tenho comum aos dois números, o 2. Depois eu tenho comum aos dois números, 60 e 126. O 2 novamente. Depois aparece o número 2 de novo como divisor. Porém, ele só aparece como divisor do 30 e não do 63. Então, eu não posso considerar esse valor como divisor comum aos dois. E assim por diante. Então, eu tenho 15, que é dividido por 3, e o 63 também é dividido por 3. Então, eu tenho esse 3 aí como um fator comum de divisores aos dois valores. O 3 seguinte só vai dividir 21, o 5 só vai dividir o 5, o 7 só vai dividir o 7, então nenhum deles vai ser divisor comum. Só apareceram, então, como divisor comum nesse processo 2, 2 e 3. Lembra que a gente viu esse mesmo resultado lá antes? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu sei que para descobrir o meu máximo divisor comum, eu sei que agora é o número 12 dos dois valores. Certo, gente? Boa sorte! Vamos continuar. Observando agora os valores
24 e 36, quando eu coloco aí na primeira linha os divisores do 24, depois eu vou encontrar os divisores do 36. E eu vou perceber que tem de comum nesses dois números o número 1, 2, 3, 6 e 12. Porém, quando a gente está procurando o MDC, vai ser o máximo divisor comum, ou seja, de dois ou mais números. Nesse caso, eu tenho dois números, tenho 24 e tenho 36. Entre esses divisores, quem vai ser o maior comum aos dois? Ou seja, qual vai ser o número que vai estar aparecendo como divisor tanto do 24 como do 36? Se vocês observar, o maior deles vai ser o número 12. Então, aí a gente vai definir que o máximo divisor comum de 24 e 36 é igual ao número 12. Chegamos ao MMC, ou mínimo múltiplo comum, também conhecido como menor múltiplo comum. Nesse exemplo que vocês têm aí, aparece uma Sabrina, está doente, e o médico receitou comprimido e o xarope. Porém, disse que ela precisava tomar em horários diferentes. Partindo de quem? Um com 4 em 4 horas e o outro em 6 em 6 horas. Nessa situação, nós estamos trabalhando com múltiplos, porque eles se repetem de acordo com o valor fixo. Então, eu tenho aí 4 em 4 horas e 6 em 6 horas. Para a gente saber como é que a gente vai descobrir quem é comum aos dois, ou seja, qual é o primeiro horário que esses dois remédios vão ser tomados juntos. Basta que a gente observe que eu tenho uma sequência de 6 em 6 e tenho um de 4 em 4, que vão ser os múltiplos. E aí a gente vai descobrir quem vai ser o primeiro número que vai aparecer comum aos múltiplos de 4 e aos múltiplos de 6. Vamos observar? Bom, vocês estão vendo aí quem são os números que vão se repetir, ou seja, nesses horários, o primeiro que vai ser o comprimido, ele vai ser tomado de 6 em 6 horas. Então, eu tenho 0, 6, 12, 18 e 24. E os múltiplos de 4, que vai ser o xarope que ela vai precisar tomar. Então, vai ser iniciando 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Se vocês observarem, ele vai se repetir aí em duas situações, no 0 e no 12. Então, como eu estou me referindo ao menor múltiplo comum, e a gente não vai levar, nesse caso, em consideração o 0, porque o 0 é comum a todos os números, a gente vai apenas observar o 12. Ele aparece como um dos múltiplos de 6 e ele aparece como os múltiplos de 4. Então, o menor número, diferente do 0, que é comum aos múltiplos de 6 e do 4 é o 12. Então, aí a gente vai poder chamar mínimo múltiplo comum de 6 e 4 igual a 12. Poderia ser com 3 números também? Poderia. Assim vai acontecer. Imagina aí se você tivesse o 4, o 6 e o próprio 12. Aí a gente teria 3 situações onde a gente descobriria quem são os múltiplos e aí a gente veria qual o primeiro comum a aparecer nos 3 números, ou seja, nesses 3 valores que a gente quer determinar o MMC, mínimo múltiplo comum, ok? Mais uma vez, gente, reforçando, temos aí mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum. Reforçando que a gente vai levar em consideração sempre o primeiro número que aparecer diferente do 0, até porque o 0 vai aparecer em todos os múltiplos. Porém, a gente tem que lembrar que eu vou considerar como menor múltiplo comum aquele número que aparecer comum aos múltiplos que eu estou me referindo, excluindo o 0, ok? Vamos às atividades?